TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos sempre ao vivo na terça-feira a partir de 9, com a reprise no sábado a partir de 1 da tarde. Eu sempre gosto de dizer que a sua participação é levada na terça-feira. A TV Candidez mantém a sua estrutura, que eu considero uma estrutura muito satisfatória para que nós possamos fazer um programa ao vivo. Fazer e levar um programa ao vivo não é uma tarefa muito fácil, mas é um compromisso da TV Candidez, onde Divinópolis tem muito mais espaço. Programa de saúde gravado é sábado. Aí definitivamente não tem como você participar, você vai apenas assistir. Eu lembro a todos que você pode acompanhar alguns programas Amostra Grátis da Saúde pelo canal do YouTube. Basta você clicar lá no nosso canal Samuel do Vale e você vai acompanhar programas Amostra Grátis, várias edições que foram gravadas, exibidas e que a gente coloca na plataforma da internet. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, eu recebo pela primeira vez em 2019 a nutricionista Janaína Rezende. Ela que faz parte da equipe do médico cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada. Hoje nós vamos falar sobre a questão da dieta cirúrgica bariátrica. Você pode participar conosco pelo telefone que está na tela, que é o 3222-5052. 3222-5052. Dieta na cirurgia bariátrica. Janaína Rezende, boa noite. Prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Boa noite, Samuel. Em 2019. Prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa Amostra Grátis. Nós vamos falar sobre a questão da cirurgia bariátrica e dessa dieta. Você pode participar conosco. O nosso WhatsApp já está ativo, repetindo, 3222-5052. Quando a gente fala da cirurgia bariátrica, vem logo na cabeça um emagrecimento. Mas é preciso fazer uma dieta pré? Sim, Samuel do Vale, é muito importante a gente ter um acompanhamento de pacientes que estão em preparo para um procedimento cirúrgico, para a cirurgia bariátrica. É importante esse preparo, uma vez não focando somente no emagrecimento pré-cirúrgico, uma vez que essa perda de peso pré-operatória ela é essencial para que a gente trabalhe a redução do risco cirúrgico da cirurgia mesmo. Pacientes que chegam no consultório, o qual acompanhamos, chegam com a obesidade bem elevada, né? A obesidade nível 3, a obesidade ou superobesos, que na maioria dos casos já apresenta uma gordura visceral, que é o que a gente classifica ali na hora de verificar o exame como esteatose hepática. E muitas das vezes essa gordura visceral é o que dificulta o procedimento cirúrgico, é o que se torna mais complexo o procedimento cirúrgico. Então, a perda de peso pré-operatória é fundamental para que a gente consiga reduzir esse risco cirúrgico. Janaína, e essa dieta pré-cirurgia bariátrica, ela vale para todos ou você, como nutricionista, você tem que fazer uma conversa individual e cada caso é um caso? Sim, a gente, de acordo com o protocolo da equipe, né, o qual o Dr. Cláudio Almada, nós estabelecemos juntos todos a equipe, é necessário essa perda de peso pré-operatória, não só focando na questão da perda de peso, como eu expliquei, para direcionar a redução da gordura visceral para facilitar o procedimento cirúrgico, mas também é muito importante o paciente já conscientizar sobre a importância das mudanças dos hábitos alimentares. Não só hábitos alimentares, mas pequenos hábitos rotineiros que os pacientes já têm ali há anos, que não vai ser de um dia para o outro que vai conseguir modificar. Então, esse acompanhamento pré-operatório é muito importante e o quanto o paciente deve perder antes da cirurgia, aí já vai depender do quadro clínico de cada um. Mas, geralmente, a gente estipula um valor de 5% a 10% do peso
que se encontra, para a gente conseguir ter uma melhora do quadro clínico do paciente. E por que tem que ter essa perda de peso aí, de 5% a 10%? Por que ela é importante no ato da cirurgia, por exemplo? Sim. Essa redução de peso, por exemplo, se o paciente consegue reduzir, em média ali, vamos colocar os 10% do peso antes do procedimento cirúrgico, com certeza a gente vê uma melhora muito grande sobre o quadro clínico relacionado às comorbidades dos pacientes, né? E o que seriam as comorbidades? Quando apresenta gordura visceral, o paciente chega ali com alteração da pressão arterial, chega ali com alteração da glicemia, com os níveis, vamos considerar aí também de colesterol, triglicéridos alterados. Então, a gente consegue realmente preparar o paciente para melhor um procedimento cirúrgico, preparar o estado nutricional desse paciente. Quando o paciente ele já chega definido que quer fazer a cirurgia bariátrica, evidentemente que ele tem que fazer aqui um acompanhamento não só com a nutricionista, mas como também com o psicólogo. Nós já entrevistamos aqui o Renato Rezende, que apesar do Rezende não é o seu parente, não, né? É meu parente. Coincidência, apenas coincidência. Grande abraço para o Renato. Você, nessa primeira abordagem pré-cirurgia, você já deixa na entrelinhas como é que pode ser aí, depois da cirurgia, para esse paciente, né? Hábitos normalmente que essa pessoa tinha e que não vai poder ter depois? Sim, exatamente, Samuel do Vale. É fundamental o paciente conscientizar, por exemplo, a questão da mastigação. Eu vejo que a maioria dos pacientes chegam ali relatando para mim que alimentam as refeições em 5 minutos, quando consegue ser em 5 minutos, não dedica o tempo para realizar a refeição. E um dos principais objetivos para que não tenha as intercorrências no pós-cirúrgico, quando o paciente já entra na dieta que exija essa mastigação, a gente vê casos de pacientes apresentarem muita dor estomacal, vômitos recorrentes, justamente pela falta desse hábito, né, de mastigar o suficiente o alimento antes de estar deglutindo. Bacana. Para você que está sintonizando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. A gente está recebendo hoje com muito prazer a nutricionista Janaína Rezende, ela que faz parte da equipe do médico cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada. Ele que é médico cooperado Unimed Divinópolis. Nós estamos falando sobre essa questão da dieta e a importância no pré e pós-cirurgia bariátrica. Você pode participar conosco, o nosso telefone é o 3222-5052. Para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que é a evolução pós-cirurgia? Antes da evolução pós-cirurgia, dá para você falar um pouquinho, é uma evolução pós-cirurgia, assim, como é que é os primeiros dias, a primeira semana, a segunda semana, a quarta semana? É um trabalho que tem que ser muito bem monitorado e o paciente tem que seguir à risca todas essas orientações da parte da nutrição? Sim. Primeiro, a gente conscientiza muito, Samuel, o paciente a respeito do risco que ele tem de quando, vamos dizer, passou por um procedimento cirúrgico, a cirurgia bariátrica. É fundamental que esse paciente respeite a evolução de dieta com a alteração da consistência que a gente faz desses alimentos. Uma vez que o procedimento cirúrgico, qual a técnica o Dr. Cláudio trabalha na equipe, né, o qual eu trabalho, é a técnica bypass, aonde essa técnica cirúrgica, a gente tem uma modificação no volume estomacal, né, do paciente, e também é modificado o tamanho, é encurtado, né, o tamanho do intestino. Então, nessa técnica bypass, há o desvio do intestino e redução do volume estomacal. Então, por isso, primeiros 15 dias é fundamental que o paciente siga uma dieta líquida, ao qual nós trabalhamos. É importante também, Samuel, citar que cada equipe tem um protocolo diferente. Então, o protocolo qual nós trabalhamos é dessa forma. Nós orientamos os pacientes para seguir uma dieta líquida coada, em peneira fina, sem resíduo, 15 primeiros dias pós-cirúrgico. Depois dos 15 primeiros dias, ele fica mais 5 dias com uma dieta líquida mais encorpada, só para a gente fazer uma transição para a dieta pastosa. Então, 21 dias, esse paciente consegue consumir um alimento de consistência em forma de purê, né, na consistência sem ainda resíduos, muito resíduos, como, por exemplo, ali frutas, cascas de frutas, saladas. Depois de 30 dias, a gente já consegue entrar com uma dieta sólida. Isso, claro, que pode ter as exceções, mas a gente tenta seguir esse padrão.
Bacana, estou recebendo já aqui a primeira mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 3222-5052. Nós estamos ao vivo. A TV Candidez faz questão da gente contar com a sua participação, porque o programa é ao vivo. A Tânia está perguntando aqui se depois da cirurgia bariátrica a pessoa pode tomar refrigerante ou tem que ficar de fora. Ela perguntou de modo bem direto. É proibido o refrigerante? Vamos pensar não só no refrigerante, mas vamos pensar na bebida gaseificada, que é o que a gente orienta o paciente, pelo menos nos primeiros 6 meses, não consumir a bebida gaseificada, porque realmente pode levar a um desconforto primeiro estomacal, né, a sensação de estufamento por o estômago estar bem reduzido, o seu volume pós-cirúrgico, e também um desconforto muito grande intestinal, cólicas intestinais e até mesmo diarreia. Ok, mas é proibido assim, é mais... Não vamos dizer que seria proibido, né? Mas a gente orienta para não ter as intercorrências, porque uma vez que o paciente consome antes desse período que a gente estipula, pelo menos 6 meses, ele pode ter esses desconfortos estomacais e intestinais. E lembrando que o refrigerante, não só a bebida gaseificada, como refrigerante, né? A gente tem que pensar também o que ele tem de nutritivo. Na verdade, é como se fosse um consumo ali de um alimento de caloria vazia, nada de nutrientes, né? O William está dizendo aqui, está perguntando aqui se tem um número de quilos exato para a pessoa passar pela cirurgia bariátrica. Não é o caso dele, mas ele pergunta, com 120 quilos, a pessoa pode passar pela cirurgia bariátrica? Tem 1,75 m. William. Obrigado, William, pela sua pergunta. E a Janaína responde para a gente. Bom, William, nós avaliamos logo, né, no pré-cirúrgico, o primeiro contato que eu tenho com o paciente, o Dr. Cláudio juntamente, nós avaliamos os exames dos pacientes, onde a gente consegue ter uma precisão em termos de valores, né, de perda de peso pré-operatório, para que se torne uma cirurgia com risco cirúrgico menor. Então, não tem como eu falar para você diretamente, eu teria que avaliar o seu caso específico, mas como eu disse já anteriormente, a gente tenta trabalhar uma margem de redução de perda de peso variando de 5% a 10% do peso pré-operatório. Então, se você tem um peso, vamos imaginar, 120 quilos que você citou, se a gente vê que os seus exames já demonstram um acúmulo de gordura visceral que dificulta esse campo de trabalho para o cirurgião como o Dr. Cláudio Almada, a gente tenta estipular chegar nesses 10% da redução de peso, mas não é regra, temos que avaliar cada caso. Muito bem, nós estamos apresentando ao vivo o Amostra Grátis da Saúde nessa terça-feira. Aliás, é a primeira terça-feira do mês de agosto. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922, telefone 3222-7484. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis, melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubre Silva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos.
trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. De volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é 6 de agosto de 2019, nós estamos ao vivo apresentando a Amostra Grátis da Saúde. A gente está recebendo Janaína Rezende, que é nutricionista. Você pode continuar enviando a sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 3222-5052. Eu vou falar agora rapidamente da Biofísio, que está localizada na Praça da Catedral. Eu vou pedir aí ao Lucas e o Túlio que coloque para a gente as fotos. A Biofísio, que tem aí, que oferece o trabalho de osteopatia, pilates, RPG, reabilitação esportiva, hidroterapia, hidropower, hidroginástica e hidropilates. Para quem não conhece a Biofísio, fica na Praça da Catedral, 272, com o telefone 3222-8499. 3222-8499. Você pode agendar uma aula experimental de Pilates. Você que não conhece e quer conhecer um pouco mais, se inteirar um pouco mais. Vale a pena você falar com o Tiago Correia, que é o fisioterapeuta responsável pela clínica Biofísio, bem localizada aqui em Divinópolis, na Praça da Catedral. Ele que esteve conosco numa bela entrevista, numa entrevista muito interessante. Um abraço para você, viu, Tiago? Obrigado pela sua parceria conosco. Nós estamos de volta ao vivo, dizendo para você que o professor de Educação Física Anderson Rodrigues, da Companhia do Corpo, esteve participando de um campeonato nacional de kickbox na cidade de Sorocaba. Eu conversei com ele e também com o Jefferson Amaral. E o Lucas coloca para a gente. TV Candidez. Boa noite, Amostra Grátis. Boa noite, Candidez, ao público. Então, teve um campeonato de kickbox recentemente em São Paulo, em Sorocaba, onde nós levamos 9 atletas. Sendo desses 9 atletas, fizemos uma categoria muito top na classificação no brasileiro, que foram 2 primeiro lugar, 3 segundo lugar, 2 terceiro lugar e só uma desclassificação. Então, assim, foi muito satisfatório, não só para Minas Gerais, mas também para Divinópolis. O resultado foi bem bacana. Um campeonato brasileiro como esse, a preparação tem que ser de que maneira? Como é que ela foi aqui? Então, assim, pela dificuldade que nós temos, que são atletas que também trabalham, é uma média de 4, 5 horas de treino. Então, eles fazem durante o treino, durante a semana, 3 vezes, 4 vezes por semana, e o final de semana, no sábado, fazemos um treino mais específico para a competição. Um dos participantes foi o Jefferson Amaral, está aqui do lado do professor Anderson Rodrigues. Ô Jefferson, fala pra gente como é que foi essa preparação e essa segunda colocação até 81 quilos, que foi muito importante para você? Foi muito importante, e a preparação, sim, a gente faz treinos de kickbox e o mais importante ainda, a gente faz um fortalecimento muscular aqui na parte da musculação, para a gente sempre chegar com a melhor forma e muito preparado para os campeonatos lá. Você ficou satisfeito com esse segundo lugar? Super satisfeito com a segunda colocação, entre mais de 1000 atletas, 700 e tantas lutas, então assim, é uma colocação muito boa que a gente consegue trazer para Minas Gerais e para Divinópolis. Como é que foi a sua preparação especificamente, Jefferson? 3, 4 horas de treino por dia, mais dieta balanceada, alimentação e treino em cima de treino, para a gente poder chegar com um nível bom lá no campeonato. Beleza, e qual que é a próxima etapa, professor Anderson Rodrigues? Essa preparação dos seus alunos aí do kickbox? Sim, não pode parar, que cada dia, cada mês tem uma competição. Agora vem o final do ano agora, tem um campeonato que vai acontecer em Divinópolis, que ainda não sabemos a data, é o campeonato dos mestres, e o ano que vem, em início de janeiro para fevereiro, o campeonato mineiro.
Um abraço e muito obrigado pelas informações do professor Anderson Rodrigues. Um abraço, viu, Anderson, lá da Companhia do Corpo. Deixa eu voltar aqui com a nossa entrevista. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer Janaína Rezende, ela é nutricionista. Nós estamos falando sobre a questão da dieta na cirurgia bariátrica. Ela que faz parte da equipe do médico Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico e que também é cooperado da Unimed Divinópolis. Janaína, nesse segundo bloco, eu sempre gosto de explorar um pouco mais o nosso entrevistado, o nosso convidado, no caso a nossa convidada de hoje, para que o público possa te conhecer um pouco melhor. Como é que foi a história de vida dentro da faculdade de nutrição? Como é que foi esse seu caminhar aí até chegar à nutrição? Você se formou onde, por exemplo? Bom, formei mesmo na faculdade aqui em Divinópolis, né, na faculdade Unifenas. Já faz 11 anos, né, que eu formei. E assim que eu concluí a faculdade, eu já estava atuando, né, vamos dizer, buscando experiência e sempre me identifiquei muito na área clínica. Dentro do gama, né, da gama de variedade de opções que tem na nutrição, eu sempre me identifiquei muito na área clínica. Muita gente começa um curso e depois vai pensar assim no meio do curso, será que eu estou gostando ou não do curso, né? E às vezes alguns, e cada um tem uma história para contar com relação a isso, conhece alguém que começou o curso e depois não deu prosseguimento, não teve interesse. E desde o primeiro momento você já sentiu que era nutrição? Sim, eu acho que eu tive esse privilégio, né, de me identificar com a nutrição e cada vez me apaixonar mais, né, com essa área. Eu acho que isso já vem de curiosidades que eu venho, né, às vezes analisando e pensando de curiosidades desde criança. Eu sentada à mesa, eu tinha curiosidade de pegar um rótulo de alimento e ler o que tinha ali naquele alimento. Então, acho que isso já vem mesmo, né, há muito tempo, né, essa identificação com a nutrição. E depois da graduação, como é que foi o seu caminhar? Você buscou alguma especialização, alguma pós? Sim, eu sou pós-graduanda em obesidade, síndrome metabólica e bariátrica. E onde que você buscou essa especialização? Foi em Divinópolis mesmo? Não, no caso aí a especialização eu realizei lá em São Paulo mesmo, né, no Centro Integrado de Nutrição. E foi bastante interessante essa experiência? Foi muito enriquecedor, né, muito produtivo e realmente é necessário, é fundamental a gente estar sempre aprimorando e buscando atualizar os conhecimentos. Eu posso dizer que logo depois da sua formação você já caiu nessa questão desse rumo da cirurgia bariátrica ou você teve algum momento antes disso? Não, na verdade eu já direcionei na parte clínica atendimento, mas aí eu iniciei com os atendimentos diversificados. E aí eu fui selecionando mais os pacientes, onde no primeiro ano eu atuei mais com os pacientes ligados a pacientes idosos que realizavam um acompanhamento numa clínica onde eu atendia e também realizava os atendimentos domiciliares de idosos, no caso, que alimentavam através de dieta integral. E essa experiência com as pessoas idosas foi bastante interessante para você? Acrescentou? Foi muito bom, muito gratificante. Também me identifiquei muito, mas quando eu descobri a nutrição bariátrica, né, eu me identifiquei mais ainda com os pacientes bariátricos. Os dois ramos que eu iniciei na parte clínica, que eu me identifiquei mais, que vamos dizer, o idoso, era muito gratificante a gente iniciar esse acompanhamento, vendo o idoso de repente ali no estado desnutrido e evoluindo gradativamente para uma recuperação do estado nutricional, seja mesmo até com uma dieta integral. E ao mesmo lado, mesmo sendo um extremo do outro, hoje eu atuando, né, já há 10 anos com os pacientes que realizam cirurgia bariátrica, que apresentam obesidade mórbida. Então, eu saí do extremo, às vezes, do idoso com desnutrição para o paciente agora com obesidade mórbida. Mas os dois me apresentam resultados gratificantes que alimentam o nosso dia a dia no trabalho pelos resultados positivos. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Paulo. Ô, Paulo, um grande abraço para você aí, viu, da Peixaria Supremo. Está mandando aqui, está dizendo que está sintonizado aqui, está mandando aqui um abraço para você, está parabenizando pelo programa, parabenizando pelo tema. Excelente entrevista. Manda um alô aí para a gente. E o Paulo está até fazendo aqui uma pergunta, a questão do peixe. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a sua pergunta, viu, Paulo? Essa questão do peixe na alimentação das pessoas. Um grande abraço aí para o Paulo, lá da Rua Goiás. Janaína,
Para a gente finalizar esse bate-papo, falando um pouco de você, e eu percebo o seguinte, que numa cirurgia bariátrica é uma equipe, né? É o médico, é o psicólogo, é o nutricionista, na sala de cirurgia existem mais profissionais. E você sente que você cumpre um papel ali com aquele paciente que depois de meses e meses volta e você percebe uma felicidade nele? Sim. E dizendo que está tudo bem? Sim, eu percebo que o paciente que é disciplinado, o paciente que sempre tenta buscar o acompanhamento com a equipe, conforme sempre a gente orienta, desde o primeiro contato que temos com o paciente, a gente sempre passa a data do retorno para a próxima consulta. Então, aquele paciente que tem uma disciplina para estar sempre perto da equipe, sem dúvida, é o resultado do sucesso. Muito bem. A gente está falando sobre alimentação, sobre a cirurgia bariátrica, mas aqui, pegando a pergunta aqui do Paulo, a influência do peixe na alimentação, o peixe ele contribui para o emagrecimento? Quem vai substituir, por exemplo, a carne vermelha pelo peixe? Bom, Paulo, excelente a sua pergunta. Quando a gente pensa no peixe, a gente pensa um alimento de fonte principalmente proteica, né? Que é fundamental, claro, para dentro da nossa nutrição, não só pacientes de obesidade que realizam cirurgia bariátrica, é fundamental o consumo, só que tem uma questão diferenciada para o paciente que realiza cirurgia bariátrica. A gente direciona muito para o paciente de cirurgia bariátrica para tentar consumir mais frequente na semana a fonte proteica de origem animal bovina, porque sabemos que a quantidade de nutrientes, vamos dizer, vitaminas do complexo B, ferro, em quantidade maior na carne bovina do que no peixe. Claro que o peixe tem as suas qualidades ali nutricionais, que é muito nutritivo também, pensando principalmente no aporte proteico, que toda dieta paciente bariátrico tem que focar no consumo do alimento proteico, que é a prioridade. Mas, além pensando na carne, a gente tem que pensar na carne bovina mais frequente por causa do complexo aí de vitaminas como do complexo B, do ferro, que tem maior concentração. Mas você aconselharia, por exemplo, pelo menos uma vez por semana o peixe? Sim, ou não, inclusive oriento a gente buscar aí esse peixe, ele pode vir tendo uma frequência da carne bovina 3 vezes na semana, pode estar intercalando aí a carne branca, como por exemplo o peixe, é um dos quais eu oriento muito. Bacana. Principalmente por ter também aqueles peixes que a gente sabe das gorduras boas, né, muito benéficas aí, como por exemplo o ômega 3. Janaína, daria para a gente fazer um outro programa, essa pergunta que eu vou te fazer agora e vai fugir um pouco do tema. Veja bem, você está falando sobre a importância da carne bovina e eu fico logo pensando nos veganos, né, aquelas pessoas que definitivamente não comem carne vermelha. Elas podem então apresentar algum... Estou só fazendo um parênteses, viu, pessoal? Eu acho importante também, quem não come carne vermelha definitivamente. E eu conheço pessoas que, além da carne vermelha, não comem ovo e seus derivados. Sim. Elas podem apresentar algum problema, a falta de nutrição de algum componente? Sim, Samuel. É fundamental respeito, né, às pessoas que tomam essa decisão, seja por melhora ali, vamos dizer, por algum quadro clínico, mas é fundamental essas pessoas terem a consciência e saberem que é importante, uma vez que a gente restringe um alimento da sua dieta, por exemplo, se a gente restringir a carne bovina ou não consumir nenhum tipo de carne, é importante a gente estar acompanhando regularmente com exames de sangue direcionado muito nessas vitaminas, principalmente do complexo B. Muito bem. Estou recebendo aqui uma pergunta da Amanda. Amanda, muito obrigado aqui pela sua pergunta. Boa noite, Samuel. Parabéns aí pelo tema de hoje. Eu gostaria de saber, ela parece que não é de Divinópolis, até quando o paciente pós-bariátrica pode engordar após 3 anos, mesmo tomando alguns cuidados alimentares e praticando exercícios físicos. Pode ter um ganho de peso, por exemplo, em 6 anos, ganhar 5 quilos? É normal isso? Ela pergunta por quê. Obrigado, Amanda, pela sua pergunta. E a nutricionista responde para a gente. Deu para captar aqui a pergunta dela? Sim, Amanda. É muito interessante a sua pergunta. É importante visar o tempo de cirurgia bariátrica e se você conseguiu realizar a perda de peso satisfatória. A primeira coisa que a gente tem que avaliar antes de pensar na questão da recidiva, que é o reganho de peso. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica,
bariátrica e metabólica, a gente já consegue estabelecer dentro do peso mínimo que o paciente conseguiu alcançar após o procedimento cirúrgico, vamos dizer, parece que ela citou 3 anos, né, Samuel, que ela já realizou a cirurgia. Então, nesse período de 3 anos, se você conseguiu chegar no seu peso ideal, né, de acordo com o seu perfil nutricional, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica preconiza 10% seria dentro do esperado que esse paciente apresentasse o ganho. Então, vamos supor, se você chegou aí no seu peso mínimo de 60 quilos, após o tratamento da cirurgia bariátrica com a perda de peso satisfatória, você tem uma margem ali até de uns 6 quilos, que é considerável dentro do esperado. Então, se já passar essa margem, é importante a gente estar reavaliando, sim, a mudança dos seus comportamentos, né, dos seus hábitos. Janaína, como é que acontece essa avaliação da composição corporal do paciente obeso? Olha, a avaliação da composição corporal, então, de imediato, o primeiro contato com o paciente no pré-operatório, a gente tem muitas limitações para conseguir avaliar realmente, a gente tem, vamos pensar assim, como a gente vai avaliar um paciente hiperobeso, superobeso, que é aquele que tem um IMC acima de 50, ou até mesmo um paciente com obesidade nível 3. Como que a gente vai tirar a prega cutânea desse paciente utilizando um aparelho adipômetro? Como que a gente vai ter precisão nesses resultados? Então, é importante a nossa equipe, nós trabalhamos, né, a equipe do Dr. Cláudio Almada, nós implantamos um protocolo onde utilizamos o padrão ouro para avaliação da composição corporal do paciente bariátrico, que é a densitometria óssea da composição corporal total do corpo desse paciente, onde dá realmente valores bem precisos do que ele compõe ali dentro do seu peso, o que ele tem de massa magra, massa gorda, inclusive prestando muita atenção na massa óssea, que é algo que a gente tem que preocupar muito. Para a gente finalizar esse segundo bloco, como é que ocorre essa perda de peso durante o longo dos meses seguintes após a cirurgia bariátrica? É uma coisa que traz muita ansiedade no paciente, né, que realiza a cirurgia bariátrica. Muitas das vezes eles têm aquela expectativa e chegam sempre questionando e perguntando no consultório: Janaína, quanto eu vou perder de peso nos primeiros dias? Como que vai ser essa perda de peso para eu saber se a média, para saber se está sendo satisfatório ou não? Primeira coisa que eu coloco para os pacientes: siga as orientações, conforme sempre a gente passa aqui, toda a equipe, e fique tranquilo que vai ser sucesso, né? Seguindo as orientações é fundamental. Mas a gente consegue ter uma média diante, né, da experiência, do tempo no consultório já com esses pacientes bariátricos, a gente consegue ter uma média de perda de peso nos primeiros 30 dias pós-cirúrgico, a gente consegue variar de 7% a 10% do peso reduzido, que é o peso pré-operatório que a gente tem como referência. Mas, Samuel, pela ansiedade elevada dos pacientes, muitas das vezes acontece desse paciente apresentar, por exemplo, uma perda de peso, chegou nos 10% em menos de 30 dias. Nos primeiros 15 dias pós-cirúrgico, que é a dieta líquida, onde é uma dieta muito restrita. Que 10% então é um número considerável para 15 dias. Sim. E aí, nesses primeiros 15 dias, vamos dizer, onde o paciente passa por uma dieta líquida, que é uma dieta líquida muito restrita, mesmo entrando, que a gente trabalha logo pós-cirúrgico com a suplementação proteica, com a suplementação de polivitamínico, o paciente apresenta uma perda de peso muito acentuada. E aí, depois desses primeiros 15 dias, geralmente o corpo tenta lutar contra essa perda de peso, que falando a parte mais técnica, que a gente fala a termogênese adaptativa. Então, o corpo já tenta frear, desacelerar um pouquinho essa perda de peso. E é normal. Então, se o paciente apresenta, estabilizou o peso depois de 15 dias de dieta líquida muito restrita, né, pós-cirúrgico, ele chega até os 30 dias de cirurgia, não apresentou mais nenhuma perda, mas chegou no 7% a 10%, é tranquilo. Legal, nós estamos ao vivo nessa terça-feira apresentando o Amostra Grátis da Saúde, recebendo hoje com muito prazer Janaína Rezende. Ela é nutricionista,
faz parte da equipe do cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada, ele que é cooperado do Unimed Divinópolis. É o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa ao vivo. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis, Casa Presentes e Decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento, da venda após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Volta ao vivo nessa terça-feira, dia 6 de agosto. Agora há pouco rodou o comercial da Megiscan. Vale reforçar que a Megiscan tem horário estendido. Você que trabalha durante o dia tem uma certa dificuldade para fazer algum tipo de exame. A Megiscan, que é sinônimo de ressonância magnética em Divinópolis, tem um horário estendido. Para você que trabalha até às 10 da noite, você pode fazer o seu exame. Detalhe, a Megiscan tem um profissional da segurança que te acompanha até o seu veículo. Megiscan fica na Getúlio Vargas, entre Paraíba e a Avenida Coronel João Notini. No sábado, a Megiscan funciona até 1 da tarde, então vale a pena você ter essa atenção no horário estendido, que é o grande diferencial. Além, é claro, da equipe de profissionais e de todos os equipamentos. Grande abraço para o Thiago, coordenador da Megiscan, sempre acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde. Nós estamos recebendo hoje Janaína, ela é nutricionista, faz parte da equipe do Cláudio Almada, e nós temos aqui uma pequena participação do médico Cláudio Roberto Almada. Nós estamos falando sobre a questão da cirurgia bariátrica, e a cirurgia bariátrica hoje está muito simplificada comparando a, por exemplo, 10, 15 anos atrás. E o Cláudio Almada participa conosco. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Hoje a cirurgia bariátrica ela está muito simplificada com relação ao que era antes. A cirurgia é feita por videolaparoscopia, com 3 orifícios de meio centímetro e 2 orifícios de 1 centímetro. Por esses orifícios e pela laparoscopia, nós já realizamos um procedimento que dura em torno de 40 minutos. Esse paciente vai ficar na sala de recuperação por mais ou menos 3 horas, vai para o quarto e no outro dia ele tem alta hospitalar. O que aconteceu foi uma evolução muito rápida da cirurgia bariátrica e dentre outras cirurgias por causa do método de laparoscopia. A taxa de complicação cirúrgica consequentemente ficou muito baixa, em torno de 0,3%.
Então, nossa equipe, nós precisamos de operar de 300 a 400 bariátricas para a gente ter uma possibilidade de uma complicação cirúrgica. E na grande maioria das vezes, as complicações cirúrgicas são resolvidas com muita tranquilidade, uma vez que o diagnóstico é precoce, pelo fato dessa longa jornada que nós temos de mais de 3.500 bariátricas. Então, hoje nós sabemos que é muito mais arriscado o paciente obeso, viver obeso, do que propriamente ir para uma mesa de cirurgia. Esse é o resultado de anos de trabalho, de muita dedicação da nossa equipe, com uma grande quantidade de pacientes já operados. Bom, está aí, portanto, o médico Cláudio Roberto Almada explicando essa questão da cirurgia bariátrica, que hoje está muito mais simplificada. Janaína, agora há pouco o Cláudio acabou de falar aqui, que é o médico cirurgião bariátrico, mas é bom lembrar que apenas a cirurgia bariátrica, apenas o evento da cirurgia, não é garantia de sucesso da perda de peso, né? Tem que seguir todo um cronograma. Sim, a cirurgia bariátrica, vamos dizer que ela é o pontapé inicial de um tratamento da obesidade. Devemos sempre pensar a obesidade como uma doença crônica, que sempre deve estar tendo cuidado, deve estar sempre tratando. Então, a cirurgia bariátrica ela vai facilitar onde a perda de peso desse paciente, mas sem dúvida é fundamental as mudanças dos hábitos para que obtenha sucesso a longo prazo. Muito bem. A Sônia, do bairro São Judas. Ô, Sônia, muito obrigado pela sua participação, viu? Ela mandou aqui uma pergunta, eu não entendi bem. Eu falei, reformule a sua pergunta. Ela disse que tem amigos que fizeram cirurgia bariátricas e viciaram no álcool. Gostaria de saber por que eles comem muito, mas bebem muita cerveja. Ou melhor, não comem muito, mas tomam muita cerveja. Alguns dizem que era para se sentir prazer em beber. Olha aqui, Janaína, esse depoimento aqui da Sônia do bairro São Judas. Como é que é essa orientação com relação à bebida alcoólica na pós-cirurgia? Boa noite, Sônia. Obrigada pela pergunta. Dentro do consumo de bebida alcoólica pós-cirurgia, nós orientamos o paciente para buscar, pelo menos, não consumir a bebida alcoólica nos primeiros 6 meses pós-cirurgia bariátrica. Essa orientação é principalmente pensando no quadro clínico do paciente, onde nesses primeiros 6 meses ele irá apresentar uma perda de peso mais acentuada. E com o consumo de bebida alcoólica, sabemos que pós-cirurgia essa absorção ela é muito mais rápida, onde podemos ter uma sobrecarga aí maior ainda relacionada na questão da esteatose hepática, sobrecarga maior aí no fígado, pela absorção muito rápida. Então, nós temos que ter muita cautela com o consumo da bebida alcoólica pós-cirúrgico e eu acredito, dentro do que você me relatou aqui, que muitas das vezes acontece o paciente perceber, Sônia, a facilidade em consumir a bebida alcoólica justamente pela consistência, né? Por ser uma bebida, vamos dizer, um líquido. E aí, realmente, o paciente não consegue muito ter facilmente o limite, né, desse volume que deve ser consumido, ao contrário de uma refeição que tem alimentos de consistências mais sólida, o estômago mostra mais facilmente o limite do volume desse alimento que deve ser consumido. E aí, muitas das vezes, onde extrapolam a quantidade do consumo da bebida alcoólica. Muito bem. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui uma nutricionista. O nosso assunto é sobre a questão da dieta pré e pós-cirurgia bariátrica, mas é claro que quando nós comentamos que com a produção do programa nas ruas da cidade, que teríamos aqui uma nutricionista, algumas pessoas desejaram fazer perguntas fora desse eixo, mas são perguntas dentro da nutrição. Eu vou pedir aí ao Lucas que coloque para a gente a primeira pergunta, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Assisto sempre o programa Amostra Grátis. Aqui é o Leonardo Alvarenga, do bairro Manuel Valinhas. Eu gostaria de perguntar à nutricionista Janaína Rezende qual a quantidade de água que deve ser consumida nessa época do ano que estamos num clima muito seco. Um abraço a todos e muito obrigado. E aí, água nesse tempo seco, qual que é a quantidade durante o dia? Boa noite, Leonardo. Nós temos uma referência que podemos estar seguindo, né, que é uma referência mais básica, mas de padrão que nós utilizamos no consultório para a gente estar calculando quanto cada pessoa deve consumir de líquido diário.
Claro que tem as exceções, por exemplo, época de calor, onde a gente transpira mais, a gente tem que estar reavaliando isso, ou até mesmo pessoas como atletas, né, que a gente tem que reavaliar, mas considerando pessoas saudáveis, que têm um nível de atividade física não tão acentuado, a gente usa uma fórmula rápida, uma fórmula de bolso, calcula 35 a 40 ml vezes o quilo da pessoa. Então, é só você fazer esse cálculo de acordo com o seu peso que você consegue chegar ao volume de líquido que você deve consumir diariamente. Muito bem, vamos então à segunda pergunta. Eu vou pedir ao Lucas que coloque para a gente, por gentileza. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, todo o pessoal da TV Candidez. Eu sou o Thiago, do bairro São Roque. Sempre assisto o programa TV Amostra Grátis. Eu tenho uma pergunta para a nutricionista Janaína Rezende. Eu sou capoeirista, sempre tem longos treinos com uma roda de capoeira depois. E o gasto de energia é muito grande. Eu gostaria de saber qual a forma certa de alimentar antes e depois desses treinos, dessas rodas. Uma boa noite, um abraço, obrigado. E aí, qual que é a orientação antes e depois do treino da capoeira, o jogo da capoeira? Bom, boa noite, Thiago. É importante você pensar antes da realização do exercício físico, você buscar oferecer alimentos, você consumir alimentos que te ofereçam energia durante o seu exercício físico. Então, a gente pensa naqueles alimentos que, vamos pensar assim, que compõem aquele macronutriente, como os carboidratos de boa qualidade, os carboidratos complexos. Isso ele vai te oferecer uma energia mais a longo prazo. Agora, se esse exercício físico seu já prolongar já um período maior de 1 hora, 1h30, mantendo, né, esse exercício, você já pode estar também colocando pequenos lanches, né, rápidos ali que oferecem carboidratos de energia mais rápida para você continuar tendo um bom rendimento durante o seu exercício. E para fechar esse bloco, vamos à terceira e a última pergunta feita nas ruas da cidade pela produção do programa. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. Assisto sempre o programa Amostra Grátis. E eu sou o Hendrick, do bairro Afonso Pena. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a nutricionista Janaína Rezende. Quais as frutas e legumes que devemos consumir durante o dia? Um abraço a todos e muito obrigado. Boa noite, Henderson. Quando a gente pensa em frutas, legumes, vegetais, é fundamental a gente pensar na variedade desses alimentos, a gente pensar na variedade pensando em cores. Quanto mais você consegue variar nos legumes, vegetais, o seu prato estiver mais colorido, mais nutrientes você vai oferecer para o seu dia a dia ali, para o seu corpo, né? E quando a gente pensa também direcionado a frutas, é importante a gente não focar só numa fruta. Acontece, às vezes, eu escutar muito paciente relatar, eu consigo comer, eu gosto só da banana, então eu como banana às vezes 3 vezes no dia. Então tá certo? Não. Porque você pode estar oferecendo ali o excesso de algum nutriente por comer só a banana e faltando outros por, de repente, buscar outras opções de frutas. Então, a questão é a gente sempre buscar a variedade, né, para ter mais a qualidade na alimentação. Muito bem, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer as despedidas do programa desta terça-feira. É o Minuto. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Venha conhecer a mais nova loja de Divinópolis. Casa, presentes e decorações. Tudo para o seu lar em artigos finos de decoração e utilidades domésticas. Aqui você encontra os mais diversos e variados mimos e uma decoração fina e elegante para presentear quem você ama. Venha fazer uma visita e conferir os produtos para compor a sua mesa de café ou jantar com cristais finos e requintados. Também fazemos listas de casamento. Casa Presentes, Rua Rio de Janeiro 922. Telefone 3222-7484. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência em todas as fases do empreendimento. Da venda
após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Estamos de volta bem rapidamente, já me avisaram aqui que eu tenho pouco tempo. Nós tivemos nessa semana o lançamento de mais uma edição da revista Checkmate. Na coluna da saúde você confere uma entrevista com o ginecologista Carlos Henrique de Jesus. Ele vai falar sobre a qualidade de vida da mulher, um destaque principal porque a mulher às vezes fica muito preocupada com vários exames e a parte cardiológica é muito importante. Vale a pena você acompanhar essa entrevista nessa edição da revista Checkmate. Um grande abraço para o Giovanni e toda a equipe. Nós teremos em dezembro, está muito longe, mas serão abertas as inscrições agora no dia 12 de agosto. No dia 15 de dezembro, o desafio, que é o Dudu, Tito e Léo. Vou pedir aí ao Lucas e ao Túlio que coloque algumas fotos para a gente. Na verdade, é uma grande confraternização dos corredores que vai acontecer em Divinópolis. É a 9ª edição. Enfim, um grande evento está sendo preparado e que tem um caráter beneficente. No ano passado, a Casa Samaritana de Divinópolis, a Vila Vicentina de Carmo do Cajuru e a Vila de Nazaré de Divinópolis foram beneficiadas com vários litros de leite. Então, é uma participação, uma confraternização, onde a pessoa acaba também contribuindo com uma causa filantrópica social muito importante. Um grande abraço para esse trio, né? O Dudu, que está morando nos Estados Unidos, o Leônidas e o Tito, que estão aqui em Divinópolis. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Anderson, grande cabeleireiro lá da Rua Bahia, né? No seu salão entre a Goiás e a Minas Gerais, está mandando aqui uma mensagem, ele e a mulher dele, Elisete. Olha só a pergunta da Elisete, esposa do Anderson, cabeleireiro aqui da Divinópolis, lá da Rua Bahia. O ovo e o frango podem ser prejudicial à saúde? Gostamos muito e comemos todos os dias. Boa noite, Elisete. Não, o ovo frango realmente é um alimento rico em proteína, outros nutrientes muito importantes também para a sua saúde. Na verdade, a gente tem que estar balanceando a sua alimentação para que você consiga consumir nas porções adequadas. Mas não esquecendo também da questão de não deixar de acompanhar, se for somente o consumo de carne branca como frango e consumindo só o ovo, não tendo consumo de carne vermelha, é importante sempre você realizar um exame com rotina para acompanhar como estão as suas vitaminas, o seu estado nutricional, para ver se está dentro do esperado. Janaína, eu acho que a gente sempre acaba uma entrevista pensando que a gente está devendo e deveríamos ter falado mais coisas, né? Passou... Né? Eu sempre falo, às vezes o entrevistado, não, mas é 1 hora de entrevista, você vai ver como passa rápido, né? Claro. O que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou nesse programa sobre essa questão da dieta, tanto pré quanto pós a cirurgia bariátrica? O que você gostaria de deixar bem patenteado para o telespectador? Bom, gostaria de frisar muito a importância do paciente que está buscando esse tratamento da obesidade, que é uma doença crônica, que busca esse tratamento com a conscientização da importância do acompanhamento contínuo da equipe do cirurgião médico.
Então, na verdade, o acompanhamento com toda a equipe é fundamental para que você obtenha o sucesso do procedimento cirúrgico. E esse acompanhamento a longo prazo. Janaína, muito obrigado pela entrevista. Leve um abraço ao Cláudio Roberto Almada, cirurgião bariátrico, toda a equipe. E eu espero que você não demore muito a voltar. Foi uma entrevista bem interessante e eu tenho absoluta certeza que agregou muito para o nosso público que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira. Obrigada. Eu, Samuel, agradeço pelo convite. Muito bem, o programa Amostra Grátis, você já sabe, você pode acompanhar no sábado a reprise a partir de 13h. Ao vivo é toda terça-feira, sempre a partir de 21h. Vem aí o programa Espaço Aberto com Evandro Araújo. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance.